para ver até quem passa correndo. Eu quero abordar hoje esse versículo 2 do capítulo 1 de Jonas, aliás, é o 3. Diz assim: Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Interessante o refrão, né? Para longe da presença do Senhor. É impossível fugir da presença de Deus. Eu queria fazer uma ilustração nesse início sobre uma coisa que alguém disse, que Barth disse. Barth é um teólogo do início do século XX, e alguém disse que ele disse, alguém que não acredita na narração do Gênesis sobre Adão e Eva, e acho que perguntou para ele como é que é essa história da serpente, e aí alguém disse que Barth disse, olha, não interessa como é a serpente, interessa o que ela disse. E o que a serpente disse? Talvez 3 coisas você possa dizer que a serpente disse. Deus não existe, ela disse. Ou a serpente disse assim, não, se Deus existe, faz o contrário do que ele pediu. Se ele disse que você vai morrer, é certo que você não vai morrer. Ou então vai ver que a serpente disse assim, olha, você tem que ser Deus. Você tem que ser como Deus é você, não é a serpente, não. Quer dizer, pouco importa, não é? O que a serpente disse. Mas a Bíblia diz que o que ela disse está mais ou menos relacionado a essas 3 coisas. Deus não existe. Se ele existe, não faça conforme ele está pedindo, faça o contrário. E olha, é melhor você achar que Deus é você. Então a gente pode viver, a gente pode até dizer que acredita em Deus, mas viver como se ele não existisse. É como uma tentativa de fuga, né? Jonas, ele pagou um preço. Dispor-se. Dispor-se significa o quê? Vestir-se, banhar-se, ligar a chave do seu carro, estabelecer uma agenda. Isso é a nossa disposição, né? A gente estrutura a nossa vida de uma determinada forma. E aqui Jonas se preparou para uma viagem, e a Bíblia diz que ele procurou um navio, que ele desceu até a cidade onde havia o navio, pagou um preço, há um preço para se fugir da presença de Deus, embora seja impossível fugir da presença de Deus. Ninguém consegue. Jonas sabia disso. Eu digo até que ele não estava fugindo de Deus, estava fugindo da responsabilidade que Deus deu a ele. É quase a mesma coisa. É como se fosse viver sem que Deus existisse. Não adianta a gente dizer que acredita em Deus. É necessário viver aquilo que Deus deseja para nós. E o que Deus deseja para nós? Que a gente viva como igreja. Então a igreja é o nosso referencial. A gente precisa, como a gente falou domingo passado aqui no culto sobre Jonas, a gente tem um chamado de Deus, a gente tem uma mensagem, a igreja tem um chamado, uma mensagem, e tem alguém esperando que a gente leve essa mensagem. Tem alguém esperando que a gente viva a vida que Deus tem para nós, para que essa pessoa possa ver o reflexo de Deus na nossa vida. Lembram que Jesus falou sobre a igreja? Sereis minhas testemunhas. A gente tem que viver testemunhando Jesus. A gente tem que, não é fugir, é procurar Deus e derramar a nossa vida diante de Deus. Jesus derramou a sua vida diante de Deus para nos salvar. A gente então tem que chegar. A vida de Jesus era perfeita e santa. A sua vida, a minha vida, a nossa vida não é perfeita e santa, ela não tem santidade. Mas, como eu disse no vídeo passado, Jonas não podia fazer nada por sua própria vida. Ele ficar 3 dias no ventre do peixe não salva nem a vida dele. Mas a gente crer no homem que ficou 3 dias na morte para nos salvar, para ressuscitar e nos salvar com sua ressurreição, para nos purificar dos seus pecados, tendo derramado a sua vida para purificar a nossa, agora podemos sim oferecer a nossa vida a Deus como sacrifício vivo. Então não fuja da presença de Deus, não pague o preço da fuga como Jonas pagou, ok? O preço pago é o preço que Jesus pagou.
tudo tem um preço. Esse preço tem dois sentidos: o preço da passagem que Jonas pagou e as consequências do outro preço, no sentido figurativo, né? O preço de fugir, o preço de tentar fugir, o preço de dispor a sua vida para fazer o contrário do que Deus deseja, não é? Para se afastar da vontade de Deus. Não faça isso. Faça o contrário. Disponha-se para correr em direção a Deus. Ele quer ver a sua vida derramada aos pés dele. Aquela mulher que derramou o vaso, não é, de perfume nos pés de Jesus, é como se ela estivesse dizendo: olha, eu estou abandonando a vida que eu tinha e estou derramando esse perfume nos teus pés. Então, Jesus fez isso. Ele derramou a sua vida para nos purificar, para nos salvar, para permitir que a gente pudesse caminhar na direção do Pai e viver a vida que o Pai deseja para nós. Não fuja da presença de Deus.